Dá uma respirada. Que bom, né? Que louvor é esse, abençoado, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. E vai melhorar mais. Assim que tiver com a máquina nova aí, né, abençoado? Aí, melhorar. Você merece, né? Valeu. Tá com a cabeça quente. Tua mulher que tá esquentando sua cabeça? Ele ali, Ela tá aí. Ela tá aí, né? ó. Não, ele não. Hã? É a tua? É você que tá esquentando a cabeça dele? Tu também tá com a cabeça quente. Glórias a Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre os destinos. Ainda vamos tratar hoje sobre destinos. Eu vou tratar do destino de duas pessoas, de dois seres, que você vai compreender no decorrer da mensagem. O tema de hoje é destino primeiro Adão, destino último Adão. Os dois destinos. Já falei na quinta-feira, na terça-feira, se nós fôssemos tratar de destinos, nós teríamos destino de Jonas, Moisés, Paulo, Pedro, Noé, Elias, Davi, os homens que a Bíblia relata, né? Que tiveram o destino que Deus traçou para eles. Você vê que José teve um destino e pessoas tentaram não permitir que o destino se cumprisse, né? Se o destino é de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém. O homem foi jogado no poço, o homem foi vendido como escravo, foi humilhado, mentiram sobre ele, disseram que ele fez coisa que ele não fez, foi preso. Mas o destino de Deus se cumpriu na vida dele. Olha, você tem que entender destinos, nós temos que entender o destino, paraíso e fogo eterno, destinos ministeriais, as quais Deus traça para uma pessoa, não tem como escapar. Se Deus traçou, Ele vai fazer algo para colocar, porque a Bíblia diz através de Paulo em Filipenses, que aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Então não tem, aquilo que Deus começa, ou seja, Ele começou lá em cima, traçou, pode acontecer o que acontecer, ninguém vai impedir. O Ministério Restituição é um ministério que vai lançar boia, vai lançar coletes, e nós estamos lançando isto às pessoas. Pode acontecer o que acontecer, a palavra vai seguir. A palavra é o escape, a palavra é a saúde para o povo de Deus. Então vamos, pega aí a sua Bíblia. Eu estou com tanta Bíblia que eu não sei nem qual é que eu abro aqui. Tem igreja que nem Bíblia carrega, né? O pastor já tem logo 3 aqui. Vamos na Filipenses capítulo 3, é o texto que eu estou usando. Só o versículo 19. E o 20, pronto. Aqui você vê 2 destinos, mas não é nesses destinos que nós vamos tratar hoje. O tema de hoje é destino do primeiro Adão versus destino do último Adão. O destino deles é aonde? Diga, o destino é a perdição. O Deus deles, com letra minúscula, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, nosso destino é os céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor
Jesus Cristo. Diga: aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Meu Deus, a minha oração é que todos que aqui estão, e as centenas que nos ouvem e nos ouvirão pelas rádios, pela Facebook, o YouTube, o WhatsApp, nosso aplicativo, os que estão ouvindo agora e os que nos ouvirão tanto pela manhã, tarde, noite, ao meio-dia, na madrugada, não importa, Pai. O que importa é que essa palavra prospere na vida dessas pessoas. Quebra toda cadeia que prende a mente, toda treva que escureceu o entendimento, o Deus desse século que escureceu o entendimento dos incrédulos, não dos cristãos, mas dos incrédulos. Porque às vezes, Senhor, há incrédulos no meio do povo de Deus. Então é nessa que foi cegado, foi vedado o conhecimento. Meu Deus, eu oro para que a luz que é Jesus ilumine todas as ovelhas desse planeta Terra, as de perto e as de longe, as que são alcançadas aqui e as que são alcançadas pelas rádios, pelas redes sociais, as famílias benditas desta terra. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que as escamas dos olhos caiam, que a cera da religião saia dos ouvidos, que o poder da ressurreição se manifeste no teu povo. Eu oro em nome de Jesus, e o povo mais querido desta terra, amado por Deus, escolhido especial para Deus, digam todos amém e amém. Vamos dar um aplauso ao nosso papai. Obrigado, meu amado cooperador. Obrigado a você e obrigado a todos os cooperadores que cooperaram hoje, né? Estão cooperando com este culto abençoado a Deus, com as ordens, com a paz, né? Vocês que mantêm isto, essa harmonia, esse equilíbrio, essa coisa boa que você sabe que é a presença de Deus, que gera esta responsabilidade de mantermos um lugar sossegado, tranquilo, para que a voz de Deus possa chegar nos nossos corações e nos corações das ovelhas do Senhor. Amém? Então eu estou tratando nesses dias, você que está acompanhando as nossas mensagens, você está acompanhando que eu estou tratando desde do primeiro culto, 25, do dia 25, foi um domingo passado, eu comecei a falar sobre os dois destinos, qual é o nosso destino, qual é o teu destino. Então nós fomos traçando a palavra, ouvindo, entendemos que há pessoas que vão para o paraíso e entendemos que há um inferno, que a Bíblia diz que é um tormento eterno. Diga assim, tormento eterno. Não é passageiro não, amado, caiu lá e acabou. É um tormento eterno, porque a palavra de Deus diz, e assim eu creio do jeito que a palavra diz. Nós tratamos, explicamos aqui o que é destino, né? É o local onde se quer chegar, direção que se quer, onde se vai chegar, propósito de alguma coisa, fatalidade que estaria sujeita a todas as pessoas e todas as coisas no mundo, sucessão de acontecimentos que não se consegue evitar. Então, quando Deus traça alguma coisa para alguém, não tem como evitar. Deus traçou para Paulo ele ser um apóstolo da graça de Deus, e ele era um homem perseguidor, um homem muito mau, um homem matador, um homem destruidor de lares, matava criança, matava velho, matava idoso, matava jovem, matava todo mundo, ele humilhava. Então ele foi um homem perverso, mas o destino dele, Deus mudou assim. Da mesma maneira ele tem mudado o teu destino e o meu destino, e você diz amém. E nós também estudamos que
há um destino que é a perdição, que é aquelas pessoas que só vão para as igrejas atrás de bens, atrás de casa, atrás de resolver problema. Se você veio aqui atrás de resolver problema, o teu lugar vai ser pouco quentinho, sabe? Daqui a pouco você vai embora e não vai voltar mais. Não vai nem ficar muito tempo sentado nesse lugar, porque a tendência é você resolver o problema. Os problemas às vezes demoram 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas são resolvidos. Então, se a pessoa vem pelos problemas e logo, logo ela desaparece das congregações. E elas vão para perdição, né? Porque quem tem o Deus deste século, que é o Deus com letra minúscula, que só busca as coisas do mundo, o destino deles é a perdição. E nós estudamos que perdição é a condenação da alma, é a punição eterna, é a desonra, é o fracasso, é a desgraça, é a imoralidade, é a perda, é vícios. Então, estudamos sobre destino e os que vão para a perdição, e que há um paraíso a qual nós estamos aguardando o Senhor, que vai transformar o corpo, porque enquanto nós estamos aqui, estamos sendo transformados na mente. Diga, eu estou sendo transformado na mente. Diga, a palavra de Deus está transformando a minha mente. Pergunta o teu irmão, está transformando a sua? Pergunta. Está transformando a sua? Então, a palavra de Deus está transformando a nossa mente. Quando Jesus vier, Ele não vai transformar a tua mente. A tua mente, até a chegada dEle, você já terá a tua mente totalmente transformada, tá bom? E Ele vai vir para transformar o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. João falou, assim como Ele foi nesse mundo, nós seremos também. Oh, glória a Deus. Amém? Mas hoje nós vamos... tem algum microfone ligado aí? Hoje nós vamos dar um passo adiante à perfeição. Nós vamos falar sobre o destino do primeiro Adão e o destino do último Adão. O que primeiro Adão veio com um destino, o que ele causou? Porque algumas pessoas pensam que a queda de Adão foi algo que surpreendeu a Deus. Deus não sabia que Adão iria ceder à serpente. Então, para algumas pessoas, pensam que houve uma surpresa e Deus teve que preparar um outro plano imediatamente. Deus não preparou um outro plano imediatamente. Deus fez um plano só e um plano perfeito. Amém? Então vamos lá. Vamos ver o primeiro Adão. Gênesis capítulo 2, versículo... Tenha um pouco de paciência, tá? Gênesis 2, 7. É assim que se estuda a Bíblia, com paciência. Às vezes a gente tira 1h30, 2 horas para ver um filme, né? Então sente aí um pouquinho, sem nenhuma inquietação, e ouça esses ensinamentos. Formação do primeiro Adão. Gênesis 2, 7. Achou? Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó, e lhe soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então deu aqui no versículo, eu ouvi até uma coisa que eu achei interessante, um palestrante estava falando, por que Deus, quando criou o homem, não sei se você ouviu isso, Ele criou o homem no sexto dia, né? No sexto dia, quem sabe dizer? Sabe dizer? Eu vou dizer a você que não sabe. Ele criou o homem no sexto dia, para o homem não dar piruada na criação. Porque se ele criasse o homem antes de criar as outras coisas, o homem ia querer dar piruada. Ia falar assim, o sol está muito quente, tem muita água. Então o homem ia querer dar piruada, até que Deus fez? Deus deixou o homem para lá, para o último. Então, quando tudo já estava pronto, pum! Até para criar a esposa, Deus dormiu o cara para poder criar, senão ele ia dar piruada na criação da mulher também. Então Deus não quer que o homem se meta nos assuntos dele. O que ele fez, está feito. Amém? Diga, o que Deus fez, está feito. Então você viu aqui no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus formou quem? Diga, Deus formou o homem. Então já quebra logo a ideologia de gênero, que Deus não formou dois, homem, mulher e terceiro, quarto, quinto sexo. Deus formou o homem, diga assim, o homem. Então, formação do homem. Criou Deus o homem, versículo 27.
capítulo 1, versos 27. Agora no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher. Então, antes de Deus formar o homem do pó da terra, Deus já havia criado o homem. Essa criação, que você entende que é a criação espiritual. Então, essa criação, a primeira é espiritual. Quando Deus criou, pôs o homem à sua imagem. Então, Deus primeiro criou, e no capítulo 2 diz que Deus formou o homem. Em Gênesis 3, você vai ver, Deus chama o homem pelo nome. 3,17, ele diz: e a Adão disse, como é que chamou Deus o homem? Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara para não comerses, maldita é a terra por tua causa, com fadigas obterás dela sustento durante os dias da sua vida. Maldita é a terra por tua causa. Então Deus chamou o Adão pelo nome. Diga assim: Deus chamou Adão pelo nome. Diga, o nome é Adão. Versículo, tá bom. Agora nós vamos para o texto que começa a mostrar a obra do Adão, do primeiro Adão e do último Adão. Romanos, capítulo de número 5, são passagens bíblicas que você tem que manejar bem. Romanos 5, Romanos 5, vamos ler alguns versículos, a partir do 12. Diz assim a Bíblia: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, diga, o pecado entrou no mundo, certo? Certo. E pelo pecado entrou o quê? A morte. Antes da pessoa morrer, ela fica doente. Então, o pecado trouxe uma consequência chamada doença, que depois da doença veio a morte. Duas mortes aqui. Aqui trata da morte espiritual como da morte física. Então diz assim: assim também a morte passou a todos os homens. Diga, todos os homens. A morte, todas as duas mortes passaram a todos os homens, tanto a espiritual quanto a física, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, até o tempo da lei, havia pecado aonde? Então, de Adão até Moisés, o pecado prevaleceu. Enquanto foi o cumprimento da lei, enquanto foi os decretos da lei em evidência, antes da chegada de Cristo, o pecado era a sentença. O homem estava sentenciado a viver debaixo do pecado, a ser chamado de miserável pecador, e por causa dessa título, ele adquiriu doenças que o levasse à morte. Entendemos? Então, mas isso reinou, diga assim, reinou. Diga, a morte reinou. Desde Adão até quem? Até Moisés. Moisés tipifica a lei. Certo? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, está dizendo, mesmo aqueles que não viveram no tempo de Adão, receberam esta punição. 15. Todavia, não é assim o dom gratuito de Deus. Não é assim como? Não é igual à lei. Todavia, não é assim o dom gratuito de Deus. Como a ofensa. Porque se pela ofensa de quantos? Quantos? Um. Quem ofendeu a Deus? Foi quem? Adão. Diga assim, Adão ofendeu a Deus. E como é que ele ofendeu a Deus? Desobedecendo às ordens de Deus. Então, todas as vezes que eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou ofendendo a Deus. E morreram muitos. Muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação.
17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais dos que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão quando? Então, escute, irmão, isso aqui é muito precioso para você deixar passar. O reinado com Cristo já começa em vida, irmãos. O reinado com Cristo não começa lá em cima somente. O reinado com Cristo já começa em vida. Eu e você temos que aprender a administrar as situações e reinarmos sobre elas. As situações não podem reinar sobre nossas vidas, porque situações não são eternas. O que é eterno é a promessa de Deus. Diga, situações são passageiras. Algo passageiro não pode reinar na minha vida, não pode reinar. Então ele diz, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só, ou seja, Adão, primeiro, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avuntasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui você vê dois personagens e dois propósitos. Propósito também é chamado de destino. Adão foi colocado para cair mesmo, amado. Ou você acha que Adão deu um susto em Deus? Quem acha que Adão deu um susto em Deus? Porque pessoas acham que Deus não esperava por essa atitude de Adão. Quê? Deus é onisciente, onipresente, onipotente e é o Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Tudo que existe, seja trono, soberania, autoridade, poder, tudo que existe hoje foi criado por Ele para servir a Ele. Tudo serve a Deus. Amém. Não tem nada que serve a si mesmo, amado. Até o diabo, ele serve a Deus. Porque ele foi colocado como assolador, e o que ele faz? Assola. Ele foi colocado como destruidor, o que ele faz? Destrói. Ele foi colocado como mentiroso, o que ele faz? Mente. Então as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Deus, então nós temos isso já definido na nossa mente. Pastor, então mostra aí o destino, a obra de um e a obra de outro. Primeiro, o primeiro Adão nos tornou pecadores. Diga, o primeiro Adão me tornou pecador. Diga, ele me tornou pecador. Romanos capítulo 9. Não, perdão, Romanos capítulo 3, versículo 9. Contrário. 3, 9. Veja aí o que ele fez. Que se conclui? Romanos, Paulo escrevendo à igreja de Roma. O que se conclui? Temos nós que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Judeus, Não. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição, cheia de amargura, são os seus pés velozes para derramarem sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Isto tudo foi por causa do pecado. Diga assim,
Adão me tornou pecador. Olha o que eu me tornei. Me tornei inútil. Minha garganta se tornou um sepulcro aberto. A língua urdem, engano de veneno, sai veneno de víbora da boca. Você conhece alguém que sai veneno de víbora? Quem conhece? Só fala negativo, né? Só fala coisa para baixo. Essa pessoa ainda não entendeu que Jesus veio, que Jesus morreu, deu sua vida, entregou a sua vida, pagou um preço para mudar essa história. Diga, mudar essa história. Ninguém precisa continuar nisto aqui. Quando Jesus vem, você reconhece o sacrifício, o preço que foi pago por isto, a tua história muda. Então, o que me tornou? A boca ficou cheia de maldição, cheia de amargura. Você conhece alguém que é amarga? Só fala coisa para baixo? Então são pessoas que ainda estão debaixo da miséria do pecado, ainda não conhecem, estão até nas igrejas, mas não conhecem o segundo Adão. O segundo Adão, não, perdão, o último Adão. Ele não trata segundo Adão, trata do primeiro Adão e do último Adão. Porque o último Adão, porque antes do primeiro Adão, depois do primeiro Adão, depois do primeiro Adão, veio outros Adãos querendo ocupar o lugar de Jesus, mas Jesus falou: os que vieram antes de mim, esse não é o bom pastor. Eles vieram antes, mas não é bom pastor. Ele é o último Adão. Muitos vieram para tentar tomar o lugar, para ser o segundo Adão, o terceiro Adão. Jesus, não. Eu sou o último Adão. Não tem mais Adão depois de mim. Não vai vir mais nenhum. Ninguém vai fazer mais nada. Eu fiz totalmente a obra. Amém? Então, Adão me tornou pecador. Diga assim: Adão me tornou pecador. Romanos 5. 9 e 18. O último Adão me tornou o que, pastor? Romanos 5, 1, versículo 1, versículo 9 e 18. Achou? 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que o primeiro Adão pecou, me tornou pecador, o segundo Adão me justificou. Diga assim: Jesus Cristo me justificou. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, salvos da ira. Então, nós fomos, o primeiro Adão pecou e nos afastou de Deus. O segundo Adão fez o que? Ele nos justificou pelo seu sangue, o preço era o sangue, foi pago. Diga, Jesus pagou o preço. Versículo 18. Pois, assim como por uma só ofensa, estou em Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Ou seja, Jesus veio, todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Você, quando recebe a Cristo, você está recebendo não só a Cristo, você está recebendo um pacote gigantesco: salvação, perdão, justificação, livre do diabo, livre de doença, livre de miséria, livre de maldição, livre de demônios. Você está livre, sabe, de morrer na falência. Você está livre de ter essa maldição hereditária seguir a sua vida. Através da sua vida, todas as desgraças que sucederam na sua família serão quebradas e cortadas para todo sempre. Amém? Porque isso estava debaixo de uma lei, a lei do pecado. Agora você não está mais debaixo da lei do pecado, agora você está debaixo da lei de Cristo. Romanos 6, 5. Romanos 6, 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então,
O pecado fez uma coisa, separou. E quando Cristo vem, nos uniu. Agora eu estou unido com Cristo. Diga, eu estou unido com Cristo. Paulo chegou a dizer, aqueles que se unem ao Senhor, um espírito com o Senhor. Então eu digo, eu estou unido com Cristo. Versículo 6. Sabendo isto que foi crucificado com ele. Olha, sabendo isto que foi crucificado com ele. O que foi crucificado com ele? O que aconteceu com o teu velho homem? Morreu. Diga, morreu. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Diga, o velho homem está enterrado. Mas o que a gente faz de vez em quando? Pega uma pá, né? Vamos lá. O que a gente faz com ele? Desenterra o velho homem. Mentira, adultério, fornicação, fofoca, bebedice, drogas, glutonaria, feitiçaria, inimizade. Então, quando você começa a usar dessas coisas na sua vida, você está desenterrando o velho homem. A Bíblia diz que o velho homem foi crucificado. Diga-se, foi crucificado. Os caras foram crucificados. Alguém falou para Jesus assim: desça aí da cruz. Nenhum desceu vivo daquela cruz. Uma vez crucificado, estando na cruz, não volta vivo, amado. Está morto. Então quando diz foi crucificado, está dizendo, foi morto. O teu velho homem foi morto. Pastor, mas às vezes vem um pensamento, e na minha cabeça também vem. Ele vem, é como Martim Lutero disse, né? Você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a tua cabeça, mas você pode impedi-los que ele pose na sua cabeça e faça ninho. Então, quando vier um pensamento, você diz: o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Este pensamento é pensamento de velho homem. Eu não dou vida para ele. Amém? Não vá com a pazinha lá, irmão, desenterrou, vai na cruz. Vem cá, rapaz, eu te quero hoje. Tem crente que domingo ele bota o novo homem. Oh, glória, aleluia, irmão. Segunda-feira, desenterra o safado lá do velho homem. Aí reveste do velho homem e sai para a rua. Não pode. Foi crucificado. Diga, foi crucificado. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. O velho homem se tornou escravo do pecado. O novo homem, ele é servo do Deus vivo. Diz amém, povo de Deus. Versículo de número 7. Porque quem morreu, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu? Morreu ou não morreu? A Bíblia diz que quando Jesus morre, nós morremos com ele. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. O que ressuscitou não foi o meio. Quando Jesus morre, morre um corpo. Quando Jesus ressuscita, ressuscita Deus. O próprio Deus ali. E quando eu morri, quando ressuscita um novo homem, criado segundo Deus. Agora, com a mente deformada. Aí você vem aqui, aí a gente começa a fazer uma plástica na nossa mente. Começa a fazer uma lavagem. A gente pega a vassoura santa, aquela vassoura que a Universal vende, e vai esfregando a nossa cabeça por dentro. Vai lavando, mas só que a lavar é a palavra. Você está lavando a tua mente com a palavra de Deus. Você diz amém. Então, primeiro Adão, diga, tornou o homem pecador. Diga comigo assim: graças a Deus que eu nasci após Jesus Cristo. Eu não nasci antes de Jesus Cristo. Porque você leu comigo em 5 de Romanos, né? Que diz que a morte reinou de
de Adão até Moisés. Ou seja, quando Jesus vem, Jesus faz uma transformação. Ele falou: meu povo está morto no pecado, então o que eu vou fazer? Eu vou morrer por eles. O corpo de pecado do meu povo vai morrer junto comigo. E quando eu ressuscitar, o meu povo vai ressuscitar, vai ser formado um novo homem criado segundo Deus. Então, quando Deus criou lá atrás, em Gênesis, era um homem criado segundo Deus. Já o pecado veio e danificou o homem. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita o homem criado segundo Deus, que vai ser ensinado pela palavra. Por isso que você vê uma igreja que não tem palavra, você vê os crentes tropeçando direto nas mesmas coisas. Graças a Deus que eu não faço isso. Diga, irmão, graças a Deus que eu não faço isso. Você quer ver uma coisa? Que a mensagem vai cortar, porque a ceia, nós vamos dar continuidade essa semana. Por que Deus chamou um homem, pastor, chamado Davi, um homem segundo o seu coração? Se você olhar o modelo de Davi, o que ele fez? Qual foi a sua transgressão? Davi, vamos lá, quem lembra? Davi fez o quê? Adulterou, o que mais? Matou, forjou a morte de uma pessoa, engravidou a mulher do outro. Então ele cometeu uma série de regras contra a santidade de Deus. Quem sabe disso? Que acredita que ele transgrediu contra Deus? Aí você olha para a Bíblia e você vê, isso é muito bom para você ouvir isso. Você vê Deus chamando Davi, um homem que adulterou, assassinou, engravidou, fez tudo o que era errado, e Deus chamou ele de quê? Homem segundo o meu coração. Não dá uma raiva disso? Dá. Você sabe por que Deus chamou Davi o homem segundo o seu coração? Se você não sabe, você vai saber agora. Davi pecou daquele jeito. Depois daquele pecado, Davi não repetiu o pecado. Todas as vezes que você erra, e você diz: Senhor, não vou errar mais, e erra de novo, você está repetindo o pecado. Você nunca vai ser chamado homem segundo o coração de Deus, porque você está repetindo o pecado. Davi não repetiu o pecado. Davi pecou e nunca mais repetiu aquele pecado. Nunca mais. Por isso que Deus o chamou o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecou, ele pecou, mas só que ele não faz como às vezes a gente faz. Repete o mesmo pecado, o mesmo erro nós repetimos na nossa vida. É assim ou não é assim, irmão? Se você quer ser chamado um homem segundo o coração de Deus, você não vai estar isento de errar. Mas, por favor, pare de errar o mesmo erro. Pare de tropeçar nas mesmas pedras. Pare de falar as mesmas besteiras. Pare de se comportar das mesmas maneiras. Pare. Senão eu e você nunca seremos chamados homem, porque dá uma sensação de injustiça de Deus. Dá uma sensação que eu deveria fazer coisas erradas para que Deus se agradasse de mim. Não, porque Davi não repetiu o pecado. Ele não fez de novo, como às vezes muitos crentes adultera. Oh, Senhor, adulterei, não vou fazer mais. Aí volta a fazer. A carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito é forte. O que está em você é maior do que o que está neste mundo. É maior do que o tentador. Você está sendo atentado. A Bíblia diz: toda tentação é humana, mas Deus é fiel para te deixar escapar da tentação. Entendeu? Então não pode repetir as mesmas burrices, as mesmas falhas, os mesmos transgressões. Por isso que o homem foi chamado segundo o coração de Deus. Você entendeu agora por que foi chamado? Deus não estava batendo palma para o pecado de Davi, não. Deus estava vendo em Davi que ele não repetiu os seus erros. Ele errou. Nunca mais você soube de caso que Davi tentou agarrar a mulher de alguém, levou para a cama a mulher de alguém. Você não viu mais caso. Ele largou aquilo ali. Nunca mais ele tramou para matar ninguém. Matar um amigo, principalmente, que era amigo dele. Nunca mais, porque ele deixou. Então é assim que você tem que fazer. Eu tenho que fazer.
Não é o pecado que domina mais nossa vida. O que domina a nossa vida é a generosidade da graça de Deus, é o amor de Deus, é a benevolência do papai. Se você crê assim, diz amém. Dá aplauso ao Senhor, irmão, dá? (8:31). Vamos terminar, tá? 8:31 de Romanos. Adão nos tornou pecador, o último Adão nos tornou justo. 8:31 a 33 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, irmão, acredite nisto, Deus é por você. Eu vejo crentes que me ligam e dizem: pastor, fizeram uma macumba para mim, minha vida agora desgraçou, meu marido foi embora porque a mulher lá fez um trabalho, o teu marido foi embora porque você não cuidou dele, porque você só vivia com dor de cabeça, só vivia cansada. Tua esposa te deixou porque você era um cara preguiçoso, você é um cara que deixava faltar tudo, por isso que ela te deixou. Não é nada de olho grande não, você era um marido frouxo, mão frouxa, goteja a casa, meu irmão. Então vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem é que justificou do pecado? Diga: foi Deus. 1 de Coríntios 6, e aqui nós vamos parar. Por favor, me dê só mais. Quem me dá 3 minutos? Só 3 minutos. Quem me dá? Faz uma. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Tem umas 30 minutos ainda. Cada um me deu 3? Vocês que deram 3 minutos. Cada um deu. Deu ou não deu? Então, não, só 3 minutos mesmo. 1 de Coríntios 6, 9. 1 de Coríntios 6, 9. Diz assim. Olha o que diz. Todos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Perguntem. Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11. Vamos ler agora? O que aconteceu? Tais fostes alguns de vós. Quem foi alguma coisa dessa que eu enumerei aqui? Tudo não, só alguma coisa. Só alguma coisa. Quem foi alguma coisa? Eu fui aqui. Impuro, idólatra, né? Injusto, né? Ladrão eu fui, avarento, bêbado, maldizente, reclamando de tudo. Agora, tais fostes alguns de vós. Diga, fostes. Quer dizer que, ele está colocando, foste quer dizer passado. Diga assim, passado. Cristo agora está em mim. Diga, Cristo está em mim. E quando ele morreu, eu morri. Diga, o meu velho homem, que tinha idolatria, feitiçaria, maldizente, avareza, bêbado, morreu também. Esse que morreu não tem mais poder de me dominar. Diga assim, não tem mais poder de me dominar. Defunto é defunto, irmão. A não ser que, vamos lá. Hoje é terça, não, hoje é segunda, hoje não tem culto, vamos dar uma saidinha aí. Hoje é sexta-feira, hoje tem, sabe aquela, como é que a gente faz sexta-feira, como é que dá o nome? Sextou a cara de cachaça, sextou. Quando Deus sexta Deus também dá-lhe uma sextada em aí fica chorando. De vez em quando você escuta a notícia que Deus sextou alguns, entendeu? Vão para a madrugada, então a pessoa desenterra lá o homem que já está lá, aí a gente vai lá, porque começa a vir o pensamento, a gente vai lá desenterrar, deixa ele quieto, diga assim, deixa ele quieto,
Deixa ele quietinho. Tais fostes, diga, tais fostes. Diga no passado. Olha o irmão, diga no passado. Diga, você não é mais agora não. Diga, tua carne já morreu. Morreu ou não morreu? Diga, se você está fedendo a defunto. Você morreu. Diga, eu morri. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, essa obra de matar e de ressuscitar é a obra feita pelo Espírito, amado. Não tem nada da sua carne nem da minha carne. Ela é Espírito. Diga assim, Espírito. Então, lançamos a pedra fundamental. Adão primeiro e o último Adão. Qual foi o destino do primeiro? Qual foi o destino do último? Então nós temos aqui muitas coisas para ver o que o primeiro fez e o que o segundo fez. Nós vimos só um item agora, e depois nós vamos ver mais outros itens para a glória de Deus. Se você recebeu, diga amém. Se você dá um aplauso ao nosso Senhor, porque assim disse o Espírito da verdade. Fica de pé, família bendita. Fica de pé.